galera, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu vou estar falando sobre como o minimalismo mudou a minha vida, basicamente. E o porquê, o que foi que aconteceu, desde quando, vou explicar. Minha câmera tá apoiada numa posição que eu não sei nem explicar. Como foi que aconteceu comigo? Na época que eu tava morando em San Diego, teve uma fase lá que eu não tava bem, e emocionalmente, de várias coisas assim, muita coisa acontecendo, muito saudade da família, minha família tinha ido visitar, e aí de repente eles foram embora, e eu fiquei, meu Deus, eu quero ficar aqui muito mais tempo, mas também tem isso, enfim. E várias coisas estavam me deixando emotivamente bem confusa e pra baixo realmente. Isso estava afetando basicamente todas as outras áreas da minha vida. Foi quando eu comecei a... Sabe a Marie Kondo? Pronto, com ela, que eu acho que eu assisti algum documentário dela ou no Netflix, provavelmente o primeiro, ou algum vídeo sobre isso no YouTube. Só que uma coisa foi levando a outra, então de documentários pra vídeos e vídeos pra documentários, e foi se virando uma coisa que eu fui consumindo muito, esse tipo de informação, entendendo sobre o que é minimalismo, de não ser necessariamente uma coisa de você ter uma cadeira em casa e tá entendendo, tipo, as coisas mais simplórias. Tipo, minimalismo não necessariamente tem a ver com coisas poucas e baratas. Tipo, ser o mínimo possível e barato. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Foi daí que também eu comecei a conhecer sobre minimalismo essencialista, enfim. E nessa coisa de uma coisa levando a outra, eu acabei começando a... A primeira coisa que eu fiz foi tirar todas as minhas roupas que eu não usava mais. E aí eu descobri, caraca, tipo, eu já sabia disso, porque a gente sabe, todo mundo sabe disso, que às vezes a gente tem muito mais coisas do que a gente realmente usa, isso é um fato. Mesmo às vezes quando a gente tem menos coisas, ainda assim tem coisas que a gente não usa. Tipo, o número de opções de roupas e às vezes até furniture, né, que são móveis que a gente realmente usa dentro de casa, às vezes, normalmente é bem menos do que a gente tem e o que a gente talvez deveria usar. Então eu comecei a limpar as minhas coisas de guarda-roupa, e daí foi levando pra cozinha, né? Eu fui tirando várias coisas que a gente não usava. Uma coisa, eu tô com isso aqui porque eu trabalho muito com o celular e no computador, então é aquele tal de layer, ou carpal tunnel em inglês, enfim. Uma coisa foi levando a outra, e em eu separar as coisas que eu não usava de roupa e depois de casa, que tava só literalmente acumulando espaço dentro dos ambientes da minha casa, o que aconteceu? Aquela coisa de... É um fato, tipo, a nossa mente... Existe uma relação muito forte entre bens materiais e tudo que a gente tem ao nosso redor, tudo que a gente tá sempre olhando e se cercando, com o nosso estado mental e emocional. Reflete muito. Quando a gente tá, tipo, eufórico, apressado e não sei o que, de repente, tudo dentro da casa e do quarto, enfim, da sua casa, começa a ficar... Que você tem controle, né? Se você morar com muita gente, enfim, pessoas, enfim. Mas começa a ficar tudo bagunçado também. É um reflexo de como tá a nossa mente. Até as pessoas que são super mega arrumadas e organizadas, quando elas estão com a mente muito bagunçada mesmo, a casa vai ficando bagunçada também. Então foi trazendo essa coisa do minimalismo, de essencialista. Eu sempre gosto de falar que eu sou mais essencialista do que minimalista, mas é um tipo de minimalismo também. Olha só, tô editando aqui o vídeo. Esse livro aqui, fica a dica, tá? Ele é muito bom pra entender mais sobre o essencialismo na vida, na prática. Esse aqui é top. E foi aí que começou, assim, quando eu fui doando as minhas roupas e doando as coisas de casa que a gente realmente não usava, de repente eu comecei a sentir uma leveza. Literalmente, eu sentia tipo assim... Sabe, mais leve. É muito louco como acontece. E toda vez que eu dou um rapa nas minhas coisas, quando eu gosto, tipo, quando eu compro coisa nova, roupa, enfim, eu troco. Eu pego algumas roupas antigas e dou... É uma parada muito louca como acontece realmente na nossa cabeça. Comigo aconteceu muito assim. E eu acho que é uma coisa que a própria Marie Kondo, o método dela é todo de declutter the homes, os espaços, se livrar das coisas que são desnecessárias, materiais, e de repente
Cara, assiste esse documentário. Se tu nunca assistiu, assiste esse documentário. Tem 2 no Netflix da Marie Kondo. E como é possível a gente pegar um método simples de organização e de se livrar de coisas antigas, de materiais mesmo, e de repente organizar a vida. E assim, a nossa vida, ela tá diretamente relacionada com como a gente se sente. Tanto é que o Tony Robbins sempre fala sobre isso, né? A gente sabe que a gente viveu uma vida bem vivida quando no final da vida a gente vê que a maior parte dos momentos da nossa vida a gente estava no estado emocional bom, feliz, agradável, seja qual for esse estado emocional, mas que a soma dos momentos e a maior parte do nosso estado emocional em momentos, em horas, literalmente em tempo, se isso for maior do que o momento que a gente está estressado, ou que a gente tá com problemas da vida, ou o tempo todo mal-humorado, enfim, isso resume muito da nossa vida, é o nosso próprio estado emocional. Sabe, tem uma palavra em inglês, é uma tipo uma expressão na verdade, que explica, que chamam de Keystone Habits, ou seja, é o fato de você criar um hábito e de repente dando sequência a outros tipos de hábito. Por exemplo, às vezes tem gente que começa a comer melhor porque começa a treinar. Isso acontece muito comigo. Quando eu paro de treinar e eu fico meio que sedentário, digamos assim, quando eu começo a me exercitar, às vezes é mais difícil pra mim começar a comer muito bem do que a começar a treinar, a fazer qualquer tipo de exercício. Eu amo esportes, então às vezes começa por aí. E uma coisa vai levando a outra, então eu começo a me exercitar, depois eu começo a comer melhor, porque meu corpo de repente começa a não ter certos desejos, começar a desejar outros tipos de comida que realmente alimenta. Saber quando eu tô com fome, quando eu realmente só desejo. Eu começo a dormir melhor e de repente meu humor começa a melhorar, minha pele começa a melhorar, meu cabelo começa a melhorar. Enfim, uma coisa, um hábito que vai levando ao outro, que vai realmente mudando de vida, cara. Nossa vida é um reflexo do nosso estado emocional e das coisas que a gente faz. E minimalismo realmente foi um divisor de águas, assim, pra muita coisa na minha vida. O que aconteceu comigo em relação ao minimalismo? Eu comecei a assistir vídeos e documentários que me inspiraram a pegar no meu closet tudo que eu realmente usava e não usava, separar isso e doar todo o resto que eu não usava, que foi levando pra casa. De repente eu tava organizando a minha vida. Não era só me livrando de certas coisas pra ficar com menos coisas, era pegando as coisas que eu realmente queria usar. E aí a minha casa de repente estava muito mais organizada. Em geral, tipo, de ambiente, eu ia fazendo isso aos poucos, de repente minha casa estava toda mais organizada e, consequentemente, minha mente estava toda mais organizada, minha vida começou a se organizar mais, assim, até em relação a outras áreas, tipo, uma área leva a outra área, um hábito leva a outro hábito. Não faz nem sentido a gente ter coisa que a gente não usa, cara. Se for parar pra pensar, pra quê? Tipo, apego emocional, tem coisas que tem um apego emocional, mas se não tiver um apego emocional, se livra disso, tu vai sentir um alívio real. Tipo, fisicamente você sente um certo alívio emocional e mental, limpa a mente mesmo. Agora deixa eu mostrar pra vocês como é que tá meu quarto. Na verdade a gente tá em obra na casa inteira. A única coisa que não tá em obra são os quartos e a cozinha. Então assim, tá uma zona loucura e acabou que a gente teve que colocar muitas coisas dentro do quarto porque não tinha onde ficar no resto da casa. Então aqui, vou mostrar o que é que tem. E é assim, meu quarto tá aqui, tipo, eu liguei a câmera e comecei a gravar. Então vocês vão ver como é que é real oficial. Aqui, hi. Aqui é a minha penteadeira, junto com a minha garrafa aqui. Eu não vou pra qualquer... Sério, eu posso sair sem meu celular, mas eu não saio sem isso muitas vezes. A penteadeira é a mesma coisa da minha área de escritório. Essa prancha tá aqui porque ela tá à parte, né? Ela teve que estar aqui por conta da obra. Meu celular aqui que eu tava começando a gravar. O que aqui não é do quarto? Esse jarro aqui tá aleatório. Essa flor, que até ficou bonitinha, não tá horrível, tá legal. Aquela cadeira ali. E acho que é mais ou menos isso. E na verdade, esse banquinho aqui que eu amei, que na verdade tá aprovado. Mas assim, o que é que acabou me fazendo criar um hábito também de arrumar a cama? Tem um vídeo no meu canal que eu falo sobre isso, inclusive, que eu falo sobre como o simples hábito de arrumar a cama muda muita coisa da vida, porque muda essa coisa da organização na cabeça, da clareza mental, da espaço mental, sim. E um simples passo.
Além de várias outras coisas, tipo, eu vou colocar o card aqui pra tu assistir se tu quiser e tiver interesse, porque, nossa, é uma outra coisa que muda muito também. E foi por conta desse contexto de minimalismo dentro da minha vida que virou um estilo de vida. É literalmente um estilo de vida que faz hábitos acontecerem. E arrumar a cama foi um deles. Então, assim, o fato de a primeira coisa que eu faço de manhã, depois de escovar o dente, no banheiro, enfim, é arrumar a cama do quarto, porque dá isso, dá a sensação de, eu vou começar o dia, eu que tô no controle do meu dia, vai ser assim, meu dia vai ser assado, então eu já vou, na minha mente, colocando ali como é que eu quero que meu dia seja, e eu começo a tomar atitudes boas ali. E é uma coisa que, se eu olho pro meu quarto, eu trabalho aqui no meu quarto a maior parte do tempo, então eu tô aqui direto. Então se minha cama tá arrumada, meu quarto tá arrumado, minha mente tá arrumada, minha mente tá livre, tá com espaço, e aí eu posso finalmente focar em trabalhar, em fazer o que eu quiser fazer, até mesmo relaxar. Eu consigo relaxar quando eu estiver assistindo TV, ou estiver fazendo uma coisa, enfim, conversando com alguém. Sempre tem alguém que senta aqui no sofazinho, a gente fica conversando e tal. Eu amo isso à noite. Então eu fico com a mente tranquila por conta disso. E isso aconteceu também por causa do minimalismo. E é uma coisa que é meio que perpétua, vai continuando assim, sabe? De tempos em tempos eu noto que às vezes, vamos supor, eu tô acumulando mais coisa. Normalmente é com roupa, né? Mulher normalmente é com roupa ou peça de moda, esse tipo de coisa. E quando eu começo a sentir que eu tô acumulando, se eu comprar, vamos supor, se eu compro um sapato e na verdade eu não me livrei de um outro sapato que eu não usei há muito tempo, começa a acumular. De tempos em tempos eu preciso eu gosto disso, eu gosto de dar uma renovada, eu gosto de olhar as minhas coisas, pegar um momento. E esse é um momento que às vezes, quando de tempos em tempos eu começo a acumular coisas, normalmente outras áreas da minha vida tá meio que no mesmo ritmo, tá entendendo? Então eu gosto muito de quando eu sinto que a minha vida tá meio que não tá na vibe muito que eu quero que esteja, no fluxo que eu quero que ele esteja, eu começo a pegar momentos do final de semana, enfim, horas do meu dia pra fazer organização em certas áreas do ambiente em que eu estiver, na minha casa, no apartamento, enfim, no quarto, porque eu sei que isso vai levar a, consequentemente, outras organizações, principalmente mental e emocional, e aí pras outras áreas da minha vida vai levando mesmo. É tão bom. Inclusive isso meio que tá acontecendo agora, entendeu? Por isso que eu tô fazendo esse vídeo, porque é bom. Às vezes é importante, na verdade, às vezes a gente depende um pouco disso. Então, se tu tá procurando um pouco de formas, assim, de começar a botar o minimalismo um pouco dentro da tua vida de alguma forma, começa com isso. Normalmente, tanto homem como mulher, pega o teu closet e começa a selecionar, coloca no chão, assiste o documentário da Marie Kondo no Netflix, ou vê vídeos, provavelmente tem vídeos dela no YouTube, enfim. Basicamente, coloca tudo na cama, no sofá, em algum canto, no chão, talvez estiver limpo, pelo amor de Deus. E aí, separa em duas pilhas, o que tu quer, o que tu não quer, o que tu realmente usa e o que tu não precisa. E daí, vê como que vai seguindo a tua vida depois disso. Vê como tu se sente, vê como isso impacta outras áreas da tua vida, vê como isso te faz sentir emocionalmente, mentalmente, pra que não seja só uma coisa que tu tá me ouvindo falar e compartilhar da minha experiência. Tu já ouviu muita gente falar sobre isso, mas que seja uma coisa que tu viva por experiência própria e tenha mudanças na tua vida, porque é incrível, é uma coisa simples. E assim, minimalismo não tira da cabeça. Eu não gosto disso, de as pessoas acharem que minimalismo é uma coisa tipo, meu Deus, é uma cadeirinha, as coisas mais simples. Não tem nada a ver. O que é que eu gosto de fazer, até assim, em relação a comprar roupas ou bolsas ou sapatos e tal. Existia uma época da minha vida, principalmente quando eu tava lá na Califórnia, eu vou voltar lá pros Estados Unidos, né, já. Então, uma das coisas que eu fazia muito por um momento era Forever 21, todas essas marcas que, beleza, são massa, mas tem muita coisa que tem zero qualidade. Tipo, bijuteria lá durava menos de um mês sem eu molhar ou tomar banho e tal. Então eu comecei eu vivia, né, uma coisa, acabava acumulando muito, que eu não usava nada, e de repente tava tudo oxidado dentro das minhas coisas, gavetas e, enfim, porta-joia.
E eu nem usava, tava oxidado, tava sujando tudo, depois eu ia ter que limpar a parada, tá entendendo? Então, tipo, eu comecei a selecionar bolsas, sapatos, acessórios, eu comecei a comprar coisas que eu compro com mais, eu ia dizer mais esporadicamente, eu não sei dizer com mais esporaniedade, não importa. Eu comecei a comprar menos vezes, mas quando eu comprava uma coisa que eu realmente estava precisando, eu tinha o poder aquisitivo de comprar uma coisa melhor, que fosse durar mais tempo, e eu comecei a ser mais seletiva em que tipos de peças eu realmente ia comprar, que tipo de cor, estampa, modelo, uma coisa que tivesse na moda, que se eu quisesse, mas também fosse um pouco mais atemporal, ou uma coisa que tivesse super na moda que eu realmente queria ter, independente. Se for uma coisa que aquela coisa aqui da Marie Kondo, que ela fala, if it's something that sparks joy, se for alguma coisa que te dá aquele sparkle, aquela sensação de felicidade de alguma forma e te faz sentir bem e feliz, é isso, beleza, não importa se é fútil, não importa se é simples demais, não importa se é... não importa o que seja, se for uma coisa que te faz bem, fica. Se for uma coisa que tu não sente muito nada assim, realmente não tem zero apego e tem zero utilidade no teu dia, se livra disso e vê como é que segue a tua vida a partir daí. Eu acho que essa coisa de pegar, pra mim, de pegar uma coisa que eu realmente use, que eu realmente gosto, e comprar coisas com mais qualidade, ao invés de meio que começar a comprar coisa aleatoriamente só porque é barato, e começar a ter muita coisa, isso fez grande diferença na minha vida em geral, principalmente em como meus ambientes no meu quarto, enfim, na casa fica, e como eu fico emocionalmente, e como eu falei 30 vezes nesse vídeo, uma coisa vai levando a outra na nossa vida, outras áreas da vida vão realmente ter um impacto nisso, eu vou levando essa mentalidade para outras formas, até em relação a tipo produtividade, para eu realmente usar o meu tempo de uma forma que eu não tô só ocupando ele, ficando ocupada, e de repente eu tô sendo realmente produtiva, eu tô pegando aquele tempo e usando ele de uma forma que faz sentido, me traz um retorno profissional, financeiro, físico, saúde, que eu quero e que eu tô precisando, que eu tô realmente fazendo aquilo por aquele motivo, entendeu? Isso é uma outra área da vida importante. Nossa, e isso de em relação a tempo e produtividade, como o minimalismo afetou essa área da minha vida, baby, foi incrível, não consigo nem... Tem alguém mandando mensagem, por vez. É isso. Esse foram algumas, eu acho que assim, se eu ficasse mais tempo falando aqui, eu ia acabar encontrando mais outras áreas da vida, ou coisas que aconteceram na minha vida por conta do que mudaram na minha vida de forma muito positiva, que trouxeram resultados positivos por conta do minimalismo, e que ele foi o primeiro hábito que gerou outros Keystone Habits, né? Então é isso, eu espero que te estimule ou que te faça pelo menos refletir sobre como talvez usar esse tipo de filosofia e de atitude, de hábito pra tua vida e de repente ter resultados e ter mudanças e acontecer coisas legais, diferentes, entendeu? Porque às vezes a gente precisa disso. Comenta aqui embaixo se tu já tentou alguma coisa desse tipo, ou que tu acha que se tu pretende fazer isso agora, nessa fase da tua vida, porque eu quero saber. É isso, te vejo no próximo vídeo. Um beijo, beijo. Tchau!